Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Aqui, Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa quinta-feira para lhe deixar muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bom, inicialmente eu pediria a você que se inscrevesse no canal, que deixasse o seu like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo o que acontecer de novidade no nosso canal. Bom, feito o merchan do canal, vamos agora ao giro de notícias do Mengão. Bom, meus amigos, vamos iniciar esse giro de notícias do Flamengo fazendo uma análise fria, mas de uma forma mais tranquila, equilibrada, da vitória de ontem à noite no Maracanã, do Flamengo sobre o Goiás por 2-0, vitória que tira o Flamengo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 2023. O Flamengo enfrentou e venceu o Goiás ontem no Maracanã, jogando para um público pagante de 42.424 torcedores, para um público total presente de 44.948, o que proporcionou uma renda de R$ 1.997.277,50. Os gols da partida foram marcados aos 7 minutos do primeiro tempo, através de Pedro cobrando pênalti, e aos 3 minutos do segundo tempo, num golaço marcado por Everton Ribeiro. Bom, meus amigos, a baixa do jogo de ontem foi o atacante Pedro, o centroavante do Flamengo, ao bater, ao cobrar e ao marcar o gol através de uma cobrança de pênalti no começo da partida, sentiu um incômodo no adutor direito e iniciou tratamento no próprio vestiário do Maracanã, onde hoje ele fará exames para confirmar o grau da gravidade da lesão. Assim informou o Flamengo em seu perfil oficial no Twitter. Bom, falando um pouco e entrando no mérito da partida, o Flamengo começou como devia, pressionando o fraco Goiás, muito desfalcado, que apenas resistia à pressão do rubro-negro, que deu resultado logo bem no início da partida, precisamente aos 7 minutos, com a marcação do primeiro gol feito através de uma cobrança de pênaltis pelo Pedro, né? Então, um pênalti sofrido pelo Ayrton Lucas, diga-se de passagem. Após a abertura do placar, através do Pedro, o centroavante sentiu a coxa e teve que sair, dando lugar ao grande Bruno Henrique, né? Que no princípio eu achei, até me causou preocupação, por ser tão logo no início da partida. A gente sabe que o Bruno Henrique está aí num processo evolutivo, ele que passou mais de 10 meses sem jogar futebol, porém, ao final da partida, eu considerei Bruno Henrique muito bem dentro das possibilidades e do contexto que ele vive nesse momento de volta ao futebol. Continuamos, meus amigos, no jogo de ontem à noite, a perder muitas oportunidades claras e reais de gol, o que faz com que o jogo tenha muito mais dificuldade do que ele precisa ter para o Flamengo. Precisamos ser muito mais assertivos nas finalizações para que a gente possa tornar os jogos fáceis para o nosso Mengão. Bom, destacar na partida de ontem a exibição do meio-campista Eric Pulgar, que mais uma vez fez uma partida lúcida, construtiva e também assertiva na quebra de linhas adversárias, com seus passes verticais sempre muito assertivos. Pulgar carece sim de um companheiro que jogue ali ao seu lado no meio-campo, que o ajude na marcação e que também essa eventual marcação no meio, né? Vitor Hugo foi muito bem jogando ali como companheiro do Pulgar, porém a gente entende que Vitor Hugo rende muito mais da intermediária do Flamengo para a intermediária adversária do que da intermediária do Flamengo para trás, ou seja, fazendo a marcação que dará uma proteção maior ao sistema defensivo do Flamengo, englobando aí seus zagueiros. Bom, aí no comecinho do segundo tempo,
O Flamengo marca o segundo gol com Everton Ribeiro num golaço, um gol de calcanhar, né? Depois perdemos mais algumas chances sem convertê-las, o que causou até uma chateação para a torcida do Flamengo, que queria ver mais gols, mas como sempre no segundo tempo, como foi no primeiro, nós perdemos também muitas oportunidades de gol. Vamos trazer agora os números do jogo do SofaScore. O Flamengo teve 57% de posse de bola, teve 23 finalizações, olha como o volume do jogo do Flamengo foi bom, 487 passes corretos e teve 8 escanteios à sua disposição, portanto aí muito bem o volume de jogo do Flamengo. Bom, o Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, enfrentando o Bahia, jogando lá no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Bahia que ontem à noite perdeu, jogando pelo Campeonato Brasileiro, para o Santos Futebol Clube por 3-0 lá na Vila Belmiro. Com a vitória diante do Goiás, o Flamengo dormiu de ontem, quarta-feira, para hoje, quinta-feira, na 12ª posição, ele que era o 17º, né? Podendo ainda, com os jogos que serão realizados no dia de hoje, que são Botafogo e Corinthians, Fortaleza e São Paulo, e também Coritiba e Vasco, com esses jogos o Flamengo pode perder 2 posições na tabela de classificação para Corinthians e também Vasco, que nesse momento estão atrás. E aí sim, se perder essas 2 posições, vai terminar a rodada em 14º lugar. Bom, meus amigos, foram abertas ontem, quarta-feira, a venda de ingressos para a torcida rubro-negra na partida entre Bahia e Flamengo, né? Muita gente dormiu já desde da madrugada passada, ali no entorno da Fonte Nova, onde se dará a venda de ingressos, né? Amanhã de quarta-feira proporcionou filas gigantes da nação rubro-negra na busca de ingressos. E aqui eu trago uma informação que não é boa, né? A informação é de que em menos de 24 horas de venda foram esgotados todos os ingressos para a partida entre Bahia e Flamengo, né? A diretoria do Flamengo não, como é que se diz, não assegurou os ingressos principalmente para as embaixadas do Norte e Nordeste, e aí ficou muita gente sem comprar, gente que já tinha comprado passagem em excursão, em caravanas, e aí ficou muita gente no prejuízo. Um absurdo, mais uma vez, o que aconteceu. A diretoria do Flamengo não reservou esses ingressos. Bom, o atacante Pedro do Flamengo, que saiu lesionado na noite de ontem ao bater o pênalti que deu início à vitória do Flamengo sobre o Goiás, ele foi listado entre os jogadores mais valiosos do mundo, né? O artilheiro rubro-negro é citado pelo CIES, que é um observatório do futebol, ao lado das estrelas como Bukayo Saka, Jamal Musiala, Thomas Haaland e Pedri, entre outras estrelas do futebol europeu. Então, é sinal, meu amigo, que provavelmente na janela de julho tenhamos aí proposta pelo grande centroavante Pedro. Bom, falando novamente em ingressos, pessoal, agora pasmem para essa notícia. O Fluminense começou a vender ontem, quarta-feira, a partir das 16 horas, os ingressos do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Fluminense. Esse primeiro jogo, o Fluminense é o mandante da partida, por isso cabe ao Fluminense toda a operacionalização da venda dos ingressos. Começou ontem, 4 da tarde, a vender para a torcida do Fluminense, só para ela. E para a torcida visitante, né? Para a torcida visitante, que é o Flamengo, só ficará disponível para a torcida do Flamengo comprar os ingressos, pasmem, meus senhores, só sábado a partir do meio-dia, né? Sábado a partir do meio-dia. Então, a gente está esclarecendo isso para que o Flamengo use também da reciprocidade quando o Flamengo for operacionalizar a partida de volta ao vender os ingressos, que faça a mesma coisa. Abra na quarta-feira de tarde e só deixe a torcida do Fluminense comprar lá no sábado, né? Uma picuinha pequena, né? Para tumultuar um pouquinho o clássico. Bom, o Flamengo deve estrear o manto sagrado número 2 de 2023, que foi lançado ontem
no próximo sábado contra o Bahia, jogando em Salvador às 16 horas no estádio da Fonte Nova. Vamos aguardar se confirma essa informação. Bom, meus amigos, agora uma coisa bem legal, né? O Flamengo promoveu ontem, no jogo diante do Goiás no Maracanã, uma ação para achar crianças desaparecidas. A parceria do Flamengo é junto com a Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro. O evento lá, a ação, ela fez com que mães com filhos desaparecidos entrassem no campo portando uma faixa com foto e nome dos jovens que até então estão desaparecidos, né? Bom, meus amigos, pegando fogo a cada hora que passa, a Operação Penalidade Máxima 2, né? Revela a todos os instantes a participação de novos jogadores com a possibilidade também de envolvimento dos árbitros. E aí, a CBF deve paralisar o campeonato ou não? Comente aí no vídeo o que você pensa. Bom, meus amigos, Flamengo e Al Nassr conversam para antecipar a chegada de Agustin Rossi ao Rio de Janeiro e ganhar tempo na adaptação do mesmo ao futebol brasileiro e também ao Clube de Regatas do Flamengo. O mês de junho, sem partidas no calendário saudita, né, dá otimismo para que o Flamengo, que pretende ambientar o atleta no estilo de jogo de Sampaoli, o mais rápido possível. Então vamos aguardar que essa notícia pode ser dada aí a qualquer momento da liberação pelo Al Nassr de forma antecipada do goleiro Agustin Rossi. Isso não quer dizer que ele vai chegar em junho e já vai ter condição de jogo. Não, ele só vai ter condição de jogo a partir do dia 1º de julho. Bom, com informação do jornalista Bruno Andrade, do portal UOL, o Flamengo, antes de avançar pela contratação do treinador de goleiros Rogério Maia, ex-Atlético Mineiro, ele tentou a contratação do português Ricardo Pereira, que atualmente está como treinador de goleiros do Independiente Del Valle, lá do Equador, que o clube equatoriano acabou por convencer o português a permanecer no clube equatoriano. Bom, a vitória contra o Goiás foi a primeira vitória de Jorge Sampaoli no Campeonato Brasileiro como técnico do Flamengo. A única vitória até então, diante do Curitiba por 3-0 do Maracanã, o time havia sido dirigido pelo interino Mário Jorge, atual técnico do Sub-20 do Flamengo. Sampaoli, meus amigos, admitiu na entrevista coletiva do jogo entre Flamengo e Goiás de que ele pode poupar jogadores para o jogo de sábado contra o Bahia na Fonte Nova, por conta do jogo das oitavas de final contra o Fluminense, que já é na próxima terça-feira. Então, é um curto espaço de tempo, dando e ensejando motivo para que Sampaoli possa poupar alguns jogadores. Para terminar, o presidente Rodolfo Landim do Flamengo e o vice-presidente de futebol Marcos Braz foram xingados antes do início da partida por conta do descontentamento com o péssimo desempenho do time na temporada e também sobre as escolhas do presidente e do Vitor Pereira. Houve também vaias quando da escalação estava passando lá no placar eletrônico a escalação do Flamengo que ia a campo contra o Goiás. Então, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, dizendo um até breve, um até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!